Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre subrrotinas ou subprograma, que é a possibilidade da gente modularizar o nosso algoritmo, ou seja, vou ter subrrotinas sendo executadas conforme eu for solicitando na minha subrrotina principal, que vem a ser essa principal. Então a gente tem aqui a estrutura do algoritmo, como já conhecemos, e vamos imaginar o seguinte exemplo. Tenho aqui variável a e b do tipo inteiro. Eu queria realizar operações sobre a e b, que pode ser uma soma, multiplicação, divisão, subtração. No exemplo aqui eu vou usar a multiplicação e a soma para a gente exemplificar, tá certo? Então, como seria o nosso programa para isso? Eu teria aqui um escreva, solicitaria esses valores, né? E pediria também qual operação você desejaria que fosse realizada. Então, teria aqui mais uma variável op do tipo caractere. Qual a operação desejada? E vou ler do teclado a entrada para op. Através de uma escolha, por exemplo, eu poderia verificar qual foi o valor digitado para a variável op. Caso o caractere de mais, do sinal de positivo de mais for digitado, eu vou exibir a soma de A mais B. Caso o operador seja multiplicação, eu vou exibir a multiplicação de A vezes B. Caso seja outro caractere digitado, vou dizer que o valor foi inválido. Para o nosso exemplo aqui, considerando só multiplicação e soma. Fim, escolha. Ok, então aqui o nosso programa vai solicitar dois valores, uma operação, multiplicação por exemplo, e vai exibir esse resultado. Bem simples, só para a gente entender agora como é que a gente vai dividir modularizar esse programa. Então, o que é que eu vou fazer? O procedimento ele se assemelha ao nosso algoritmo, só que ele vai ser uma parte do algoritmo. Então, pela sintaxe, eu terei o nome procedimento, o nome do procedimento, que eu vou colocar, por exemplo, soma. Vou ter as variáveis, vou ter o início do procedimento e o fim do procedimento. Então, essa é a sintaxe, o procedimento, o nome do procedimento, variáveis e o fim do mesmo. Então, o que é que eu farei aqui? Colocarei a leitura para ser feita no meu procedimento. Então, A e B serão lidas aqui dentro do procedimento. Então, o meu algoritmo, meu procedimento, né? Meu subalgoritmo, vai solicitar o valor de A, o valor de B e vai encerrar.
Depois eu vou pedir qual operação deseja ser realizada. E eu irei retornar uma dessas operações. No caso de soma, eu vou tirar aqui do meu escolha e vou colocar no procedimento. Então, vai ler A, vai ler B e vai exibir a soma. Certo? Para multiplicação, eu vou criar um outro procedimento, semelhante à soma, só que o seu nome será multiplicação. Terei uma variável A e B, solicitarei 2 valores e vou exibir a multiplicação. Então, minha rotina principal não vai exibir esses valores. E ao invés de colocar o escreva, eu vou chamar esse procedimento. Então, eu tenho 2 procedimentos aqui. Procedimento multiplicação e um procedimento soma. Ok? Caso o operador seja o positivo, eu vou chamar o procedimento soma. Caso seja multiplicação, chamarei o procedimento multiplicação. Vejamos como o programa vai se comportar agora. Vou executar o passo a passo. Vejo que ele vai iniciar a partir da linha 1. Verifica que soma é um procedimento, multiplicação é outro procedimento, então não vai executar. Os procedimentos e funções são chamadas dentro da rotina principal, que é o nosso algoritmo padrão que nós vínhamos vendo até aqui. Então, tenho aqui uma variável OP, que vai ser solicitada na rotina principal. Qual a operação desejada? Então, eu quero a operação de soma. Então, ele vai verificar o que foi inserido no escolha. Foi o sinal positivo, então ele vai executar a subrotina soma. Então, o procedimento soma vai começar a ser agora executado. Então, ele vai percorrer linha a linha e executar o procedimento. Vai exibir aqui, soma 19 e vai encerrar o nosso algoritmo. Mesma coisa aconteceria caso eu quisesse buscar a multiplicação, certo? Mas aí vocês podem dizer, mas da forma como foi feita, o programa ficou maior. Realmente. Então, aqui foi só para vocês perceberem como criar o procedimento antes. Então, vou solicitar 2 valores. Só que eu também posso ter um procedimento em que eu já receba esses valores. Vamos ver como. Então, o meu procedimento não vai ter mais variáveis. Eu vou dizer que o meu procedimento vai receber 2 valores, A e B, do tipo inteiro. Então, eu preciso passar o tipo desse valor. Então, vou receber um valor do tipo inteiro e vou escrever essa soma. Multiplicação da mesma forma. Vou receber A e B e vou escrever também a multiplicação de A vezes B. Então, A e B vai ser do tipo inteiro, que eu vou receber quando eu chamar. Então, agora, quando eu chamar o meu procedimento, eu preciso passar esses valores A e B, que agora eu irei ler na minha rotina principal. Então, A e B continuam sendo inteiro e eu vou solicitar. Vou solicitar os 2. Insira os 2 valores. E vou ler A e B. Ok? Então, na rotina principal, vou solicitar 2 valores A e B. Vou solicitar também um valor para OP. Caso seja soma, seja esse caractere inserido para OP, soma vai calcular A e B que eu estarei passando para esse procedimento agora.
Multiplicação também, agora eu vou passar o valor de A e de B e eles vão executar. Então, vou executar linha a linha para a gente entender o passo a passo. Então, vou identificar os procedimentos e vou executar a rotina principal. Então, vai solicitar os valores. Vou colocar aqui 9 e 6. Vou escolher a multiplicação como operador. No escolha, ele vai vir para o caso a multiplicação. Então, ele veio aqui para o procedimento multiplicação. Ele está recebendo A e B. Quem é A e B que está vindo aqui na multiplicação? 9 e 6. Então, ele vai executar linha a linha e vai exibir a multiplicação de 9 vezes 6. E vai encerrar o programa. Ok? Então, o procedimento ele se caracteriza principalmente dessa forma. A gente vai modularizar os nossos programas utilizando essas subrotinas. A função difere do procedimento porque nós vamos ter o retorno de algum valor. Então, por exemplo, como eu terei um retorno, eu vou agora excluir o meu procedimento multiplicação. Para o nosso exemplo aqui, vou ficar só com soma, tá certo? Então, eu vou mudar. Agora, eu vou dizer que eu tenho uma função soma que recebe dois argumentos, dois valores do tipo inteiro. E a diferença é que quando a gente utilizar a função, a gente vai retornar algum valor. Então, aqui, ó, fim função, a sintaxe, a estrutura é essa. Função, nome da função, o variável, se tiver. Também o tipo do retorno, vou explicar melhor isso aqui. E a mesma estrutura do procedimento. Só que o que acontece? Eu posso ter variáveis internas, eu tenho esse comando aqui que será executado, que é o return. O return vai retornar o valor. Então, por exemplo, o return vai ser, como é uma soma, A mais B. Então, quando eu chamar a função soma, um valor vai ser retornado. Eu vou passar dois valores e outro valor vai ser retornado. Então, chamei a função soma, passei um valor de A, um valor de B, do tipo inteiro. Vou retornar A mais B, que é também do tipo inteiro. Como é que o programa principal vai receber esse valor? Então, aqui eu terei mais uma variável que eu vou chamar de cálculo do tipo inteiro. Ela vai receber um valor do tipo inteiro também. Então, por exemplo, vou deixar o programa como está aqui, sem a multiplicação, né? A gente não tem mais o procedimento de multiplicação. Vou deixar só o soma, mas a gente pode até simplificar. Então, como a gente só tem uma função sendo executada, eu vou dizer que cálculo vai receber o retorno da função soma. Para isso, soma precisa receber os valores de A e os valores de B. Então, quando eu passar A e B para a soma, vai ser retornado a soma e eu vou inserir na variável cálculo. Depois eu vou escrever o resultado, que vai estar armazenado em cálculo. Mesmo processo do procedimento, o programa vai buscar a rotina que vai ser executada e vai executar. Então, vou inserir os dois valores. A operação só tem uma. Então, 9 mais 6, 15. Poderia também exibir aqui no meu escreva. Então, ao invés de ter uma variável que vai receber o retorno, eu já posso exibir esse retorno aqui. Então, eu vou colocar soma, os valores de A e de B.
também vai funcionar com a mesma saída, a gente só diferenciou aqui, tá certo? Mas o que vocês precisam entender é que a função irá retornar um valor, tá certo? Então, ainda que eu queira escrever alguma informação aqui na função, ela sempre vai ter um retorno. Quando eu quiser solicitar entradas, algo desse tipo, aí sim eu vou trabalhar com procedimentos. Então, eu vou agora incrementar o nosso exemplo com procedimento e com uma função, tá certo? Deixa eu só excluir aqui. A gente começar do zero. Então, vamos pensar como vai ser o nosso programa. Então, eu quero ler valores. Para leitura, eu vou usar um procedimento. Então, o meu procedimento vai ser leitura. O que é que o procedimento leitura vai fazer? Eu vou escrever logo a estrutura para a gente não esquecer. Fim, procedimento. Meu procedimento leitura vai ler dois valores, A e B, do tipo inteiro. E também vai ler uma operação, um valor para OP do tipo caractere, semelhante ao que a gente estava fazendo até aqui. Então, aqui eu vou solicitar já vou ler os dois valores. Digite a operação desejada. E vou ler o valor para a variável OP que está sendo recebido aqui em leitura. Ok, então aqui eu só quero fazer a leitura, tá certo? Depois eu vou ter uma função. Minha função eu vou chamar de cálculo. Vai receber duas variáveis do tipo inteiro, que é A e B. E também vai receber uma variável do tipo caractere, que vai ser o nosso OP. O retorno dessa função vai ser do tipo inteiro. A gente vai realizar a multiplicação e soma nessa função, tá certo? Então, vou só, para não esquecer, terei aqui as variáveis início e fim da função. Terei uma variável aqui, sim, não podemos esquecer que na função temos esse comando obrigatório que é o retorne. Vai ser retornado algum valor, sempre ao final da função. Então, minha variável aqui que eu vou criar vai ser total. Vou chamar de total. Vai ser do tipo inteiro. Vocês vão entender por que eu preciso dela para esse problema. Então, o que é que o meu programa vai fazer? Eu estou recebendo A e B e OP. Eu vou dizer o seguinte. Se OP for igual ao símbolo de mais, então... Poderia estar fazendo com a estrutura escolha também, tá certo? Decidi usar o se. Como a gente só tem duas operações, então vai ser realizada uma soma. Eu vou dizer que minha variável total vai receber A mais B. Se não, se o operador for igual ao símbolo de multiplicação aqui no algoritmo, no Visual G, total vai receber A multiplicado por B. Se não, eu direi que o operador foi inválido.
FINC, né? Estou fechando as estruturas. E o que é que eu vou retornar na minha função? Retornarei o valor de total, ok? Então, total está guardando o cálculo se for soma ou multiplicação e o total vai ser retornado. Ok. Então, como é que eu vou agora executar no meu programa principal? Porque se eu executar como está aqui, nada vai ser executado. Tipo, problema na linha 17. Cálculo e caractere. Acho que não pode receber dessa forma. Então, vou fazer o seguinte. Agora deu certo. Era um ponto e vírgula. Então, ó, como é que a gente vai executar? Vou fazer o seguinte. Como nossas funções, né, os nossos procedimentos, o nome é leitura, então precisarei chamar leitura. Num primeiro momento, ele vai executar o procedimento leitura. Porém, eu quero também exibir o resultado. Então, eu poderia chamar a função aqui dentro, só que eu não tenho os valores necessários para isso. Onde é que estarão esses valores? Em procedimento. E aí, dessa forma, eu já quero mostrar a vocês que eu posso chamar uma função ou um procedimento a partir de um procedimento também. Então, aqui, ó, dentro do procedimento, também pode ser chamado dentro de uma função. Então, dentro do procedimento leitura, eu vou chamar a função cálculo. E aí, o que é que eu preciso passar para a função cálculo? Os valores de A, de B e de OP. Só que cálculo é uma função. Se é uma função, vai ter um retorno. Então, eu posso exibir esse retorno ou eu posso ter uma variável que vai guardar o valor desse retorno. Então, aqui eu vou só exibir. Resultado. Então, o resultado vai ser o retorno da função cálculo, que vai ser o total, que pode ser uma multiplicação ou uma soma. E aí eu só vou chamar leitura. Vamos ver o passo a passo? Então, iniciei aqui, procedimento leituras, função, vou para a rotina principal. Não tem nenhuma variável, e aí eu vou executar a subrotina, que é o procedimento leitura. Então, leitura tem a variável A e B, vou solicitar os valores, vou colocar 7 e 8. O operador, vou colocar o de multiplicação. E ele vai agora escrever o resultado da função cálculo. Então, ele vai chamar a função cálculo. Então, ele vai linha a linha verificando. Não é o operador de soma, é o operador de multiplicação. Total vai receber A vezes B. E vou retornar aqui o valor total, que vai ser exibido na linha dedicada ao nosso procedimento aqui. Ó. Ele voltou, exibiu e finalizou o procedimento. Depois disso, volto para a rotina principal. Não existe nada mais a ser feito. Fim do algoritmo. Ok? E aí, dessa forma, a gente consegue subdividir o nosso programa. Certo? Vamos pensar em uma alteração aqui para a gente entender melhor. Então, eu tenho aqui operador, operação. Eu poderia, na leitura, apenas ler A e B e o meu cálculo só receber
a operação, mas ficaria mais complexo o exemplo, tá bom? Então, vou alterar aqui, só para a gente ver como seria receber através de uma variável esse retorno, ou receber esse retorno por meio de um cálculo. Então, nesse caso, vou criar mais uma variável aqui, que vai ser a variável resultado. Então, resultado vai ser do tipo inteiro, porque é o tipo do retorno que eu irei receber. Então, ao invés de exibir aqui, eu vou dizer que resultado vai receber o retorno da função cálculo, que recebe um valor, que é A, B, e operador. E aqui eu só exibo resultado. O exemplo vai se comportar da mesma forma, vai pedir dois valores, vai solicitar a operação desejada e vai exibir, certo? A única diferença foi a forma como eu utilizei aqui para oferecer o retorno. Poderia modificar também aqui a função, mas não vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, eu vou agora fazer com que isso aqui venha para o programa principal. E eu não tenha mais a subrotina leitura, tenha só a minha função. Então, não tenho mais a minha rotina, o meu procedimento leitura, né? Tenho só a minha função cálculo, que recebe duas variáveis do tipo inteiro, uma do tipo caractere, e o retorno é do tipo inteiro. Então, vou verificar esse operador que está vindo ali como argumento. Vou somar as variáveis que eu também estarei recebendo aqui na função, ou multiplicar, dependendo do operador, e irei retornar um valor, que vai ser o valor total. Detalhe, isso aqui não vai funcionar. Eu coloquei aqui, mas não vai funcionar isso aqui. Então, ao invés disso, eu vou retornar 0. Então, o que é que vai acontecer? Vou retornar 0 se a minha função não tiver um operador válido, tá certo? E agora, ao invés de eu ter a minha variável total, eu não vou ter uma variável e vou ter apenas o retorno. Então, se o operador for soma, retorne A mais B. Se o operador for de multiplicação, retorne A vezes B. Por que é que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que eu terei a possibilidade de usar o retorne várias vezes, desde que eu tenha uma condição sendo executada dentro da minha função. Então, um desses retornos vai acontecer. Eu não posso ter mais de um retorno na minha função para ser retornado, ou seja, eu não posso ter mais de um valor sendo retornado. Só posso retornar um valor. E se eu vou usar o retorno várias vezes, eu preciso que ele esteja dentro de alguma condição, porque apenas um valor vai ser retornado, ou seja, apenas uma dessas linhas onde o retorno está vai ser retornado. Então, eu tirei o procedimento. Agora, no nosso programa principal, a gente tem esses valores aqui. Cálculo vai receber, resultado vai receber a chamada da função, vai passar os valores e vai ser executado. Vamos no passo a passo novamente. Então, vou aqui na rotina principal. Vai solicitar os dois valores. Colocar 5 e 6. Leitura do operador, vou colocar a multiplicação. Cálculo vai ser chamada a função cálculo. Então, está recebendo A, B e OP. Ó. A vai ser 5, B 6 e o operador asterisco, que representa a multiplicação no Visual G. Se o operador for soma, não é.
Se for a multiplicação, ele já vai retornar A vezes B. E ele não executa as demais linhas. Então, ele finaliza e ele colocou aqui o retorne 0, certo? Por que isso? Porque, na verdade, eu disse que retornaria 0 ainda que não estivesse nas condições. Então, eu sobrepus o outro retorno. Então, vou retirar esse retorne 0 daqui, tá certo? Então, vai ser o retorno da linha 9, da linha 12 ou da linha 14. Então, ele vai do passo a passo, vai chegar, pedir os valores, pedir a operação, vou colocar a multiplicação e ele vai vir para a nossa função. Então, ele vai identificar que o operador de multiplicação vai retornar a linha 12, que é a multiplicação de A vezes B, finaliza a função e exibe, volta no caso aqui para a rotina principal e exibe a linha 34. Executa a linha 34 e exibe o valor da variável resultado, que foi o retorno da função cálculo. Ok? Então, esse é o vídeo sobre procedimentos e funções. Foi um pouco extenso, mas porque a gente precisava ver cada uma das especificidades que poderia ser trabalhada. Podem surgir, no momento que vocês estiverem escrevendo os algoritmos, outras questões. A gente vai avançando passo a passo e aí depois acompanhe a lista que vai ser liberada, tá certo? Então, até o próximo vídeo.